Antes de tudo, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Se inscreva no canal, deixa o seu like e já comenta aqui embaixo, ore por mim, para que possamos interceder pela sua vida. E se você quiser caminhar ainda mais perto, entra no grupo do WhatsApp pelo link na descrição e dá uma olhada nos materiais especiais que preparamos para quem quer fortalecer a fé todos os dias. Isso ajuda demais o canal e mantém essa mensagem alcançando outras vidas. Agora respira fundo, porque talvez o que você está vivendo hoje não seja um acaso. Talvez seja exatamente o ponto onde Deus começou a mexer onde você nunca tocou sozinho. É estranho admitir isso, né? Chega um momento em que a vida vira de um jeito tão repentino que você olha para o próprio caminho como quem pergunta: sério, Deus? Era por aqui mesmo que eu precisava passar? Essa sensação de ser empurrado para longe do que você jurava que era seguro dói de um jeito que nem sempre dá para explicar. É como se alguém tivesse mexido no tabuleiro enquanto você ainda estava tentando entender as regras. E a primeira reação é clara: injusto, pesado, desnecessário. Mas lá no fundo, existe um incômodo. Um incômodo que você tenta ignorar, tenta abafar, tenta colocar para depois, como se adiar pudesse apagar. Só que Deus não adia o que precisa transformar. E se Ele mexeu justamente naquele ponto que você sempre evitou tocar, não por falta de vontade, mas porque doía demais, assustava demais, exigia demais. Aquela parte da vida que você coloca por trás da cortina, aquela lembrança, aquele padrão emocional, aquela escolha que você nunca revisitou, é lá que Deus encosta primeiro. E dói não porque Ele quer que doa, mas porque aquilo era uma ferida que você só disfarçava de cicatriz. A verdade desconcertante é essa: você não perdeu o controle agora. Você nunca teve. Você só acreditava que tinha. E quando Deus muda tudo sem pedir sua opinião, a alma reage como se estivesse sendo arrancada de um lugar onde achava que estava em paz, quando na verdade estava apenas acomodada. É exatamente nesse ponto que muita gente entra em crise. Porque não entende, porque não faz sentido, porque parece castigo. Mas alguns movimentos de Deus primeiro bagunçam para depois alinhar. É a desordem que reorganiza. É o empurrão que te tira da bolha. É a resposta que você jamais pediria, mas que era a única capaz de transformar algo dentro de você. A palavra confirma isso. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas que não conheceram. Isaías 42:16. Isso bate como verdade quando você se lembra de quantas vezes Deus te guiou por caminhos que você jamais escolheria. Quantas vezes Ele interrompeu rotas que você achava seguras, quando na verdade elas estavam te desgastando em silêncio. Você tenta argumentar consigo mesmo, tenta voltar para o que era, tenta encaixar o que já não encaixa, mas a vida fica estreita demais para você permanecer no mesmo lugar. E por mais que doa aceitar, a mudança que você chamou de desvio foi o primeiro sinal de que algo dentro de você precisava ser mexido. Não é punição, não é teste, não é Deus complicando sua vida. É Deus cutucando uma verdade que você mesmo esconde. Porque quando Ele mexe onde você não tocaria sozinho, é porque está abrindo espaço para algo que você não teria coragem de permitir. E é aqui, nesse ponto de sensibilidade, que começa a próxima parte da conversa que Deus quer ter com você. Aquela que não cabe mais dentro da versão antiga de quem você era. Existe um momento específico na caminhada espiritual em que a alma finalmente começa a admitir aquilo que tentou esconder por anos. Que não era só a vida que estava pesada. Era você que estava carregando coisas que Deus nunca pediu para carregar. E é justamente nessa hora que o movimento de Deus se torna mais claro. Não porque deixa de doer, mas porque finalmente começa a revelar intenção. Quando Deus mexe em algo que você classificava como zona proibida, isso não é um ataque, é um diagnóstico. Ele não cutuca a ferida para expor, ele cutuca para curar. E a cura raramente chega envolta em sensação boa. Geralmente vem acompanhada de desconforto, silêncio e aquela sensação de que está tudo fugindo do seu controle.
Mas perceba, foi exatamente nesse mesmo desconforto que Deus começou as maiores transformações de muitos homens e mulheres na Bíblia. O desconforto que você sente não é porque Deus está te punindo. É porque Ele está te empurrando para fora de uma estrutura que você já superou, mesmo sem perceber. E é assim que Deus trabalha quando quer reconstruir alguém por dentro. Ele começa derrubando o que parecia intocável. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um emprego, às vezes é uma rotina emocional. E dói porque você se acostumou com aquilo. Mas Deus não se move pelo que você se acostumou. Ele se move pelo que é necessário para que você cresça. A palavra diz em Salmos 139, 23, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Pouca gente entende a seriedade desse pedido. Porque pedir para Deus sondar é dar a Ele permissão para mexer onde você não mexeria. É dizer, Deus, eu não vou fugir das verdades que doem. E quando você ora assim, se prepare. Deus não responde com tapinha nas costas. Ele responde com transformação. E transformação mexe no que você esconde. É por isso que ultimamente você sente que nada mais encaixa. Aquilo que antes trazia conforto agora incomoda. Lugares onde você se sentia seguro, agora parecem estreitos demais. Pessoas que você tentava manter por perto agora começam a se afastar sem explicação. Caminhos que você achava certos começam a se fechar diante dos seus olhos. Não é azar, não é coincidência, não é perda, é intervenção divina. E talvez você não tenha percebido ainda, mas o que está acontecendo dentro de você é maior do que qualquer instabilidade externa. Deus está puxando você para um lugar onde as paredes internas finalmente começam a cair. Aquelas paredes que você levantou para sobreviver, mas que hoje te impedem de crescer. É por isso que seus sentimentos parecem confusos. É por isso que seu coração parece bagunçado. É por isso que sua mente tenta voltar para padrões antigos. Porque tudo dentro de você está sendo reajustado. E Deus faz isso com uma precisão tão absurda que chega a assustar. Ele toca na memória que você reprimiu, no medo que você acostumou a conviver, na insegurança que você fingiu superar. Ele acorda sentimentos que você guardou por anos, não para te ferir, mas para transformar aquilo que ainda te prende. E é exatamente nesse ponto que muitos pensam que Deus se afastou, quando na verdade Ele está mais presente do que nunca. Porque quando Ele decide reconstruir, o primeiro sinal não é paz. O primeiro sinal é movimento. E movimento tira você do esconderijo. Deus não está bagunçando sua vida. Ele está bagunçando o que te mantém preso. E isso não é abandono. É cuidado. É amor em forma de intervenção. É reorganização em forma de desordem. E à medida que você começa a perceber isso, algo dentro de você se abre para a próxima fase. Aquela em que Deus começa a revelar que o desvio nunca foi punição. Foi preparação. Quando Deus começa a desorganizar aquilo que você chamava de estabilidade, a primeira sensação é de perda. Mas, com o tempo, e às vezes, só quando você olha para trás, percebe que não era perda, era libertação. Porque existe um lugar dentro de você que Deus não acessa apenas com palavras. Ele acessa com movimento. Movendo pessoas, movendo cenários, movendo portas, movendo sentimentos. Ele não se limita ao seu entendimento. Ele trabalha no seu espírito, mesmo quando sua mente não acompanha. E é aqui que a maioria das pessoas trava, entre o que está desmoronando e o que ainda não nasceu. É o chamado Vale da Revelação, onde Deus cala aquilo que você não consegue deixar e ainda silencia aquilo que você pediu para receber. Não é vazio, é preparação. A Bíblia mostra isso claramente na vida de José. Antes de se transformar no governador do Egito, Deus precisou desmontar tudo o que José acreditava ser o caminho. Ele precisou sair da casa do pai, perder a túnica, perder o status, perder a liberdade, perder a segurança. Só que nenhuma dessas perdas foi perda para Deus. Foram movimentos necessários para levar José ao lugar onde ele seria útil. É assim que Deus faz com você. Ele corta o excesso.
Ele remove o que limita. Ele tira o que te prende ao nível anterior. E ele não faz isso com pressa. Ele faz com precisão. O que parece caos para você é estratégia para Deus. E nesse processo há um detalhe que quase ninguém percebe. Quando Deus te leva para o fundo da alma, Ele não está te envergonhando. Ele está te libertando daquilo que você aceitou como normal. E talvez esse seja o motivo de você estar tão sensível, tão mexido, tão diferente. Coisas que antes não te abalavam agora mexem profundamente com você. Situações que antes você aceitava agora te incomodam de um jeito que você não consegue ignorar. Pessoas que antes você tolerava agora já não se encaixam na sua jornada. É Deus afinando o seu discernimento. Você não está ficando mais fraco. Você está ficando mais consciente. Essa sensibilidade que parece fragilidade, na verdade, é espiritualidade sendo ativada. É Deus expondo a verdade sobre você. Não para te punir, mas para te reconstruir. E aqui entra um ponto muito importante. Existem partes suas que só são reveladas quando Deus te afasta do barulho. É por isso que você sente que algumas coisas pararam, que pessoas se distanciaram, que oportunidades esfriaram, que caminhos ficaram silenciosos. Não é rejeição, é tratamento. A pior coisa que Deus poderia fazer por você seria te deixar confortável em um lugar que Ele sabe que vai te destruir lá na frente. Então Ele te puxa, Ele te desconstrói, Ele te separa, Ele te esvazia. E nesse esvaziamento, você sente como se estivesse perdendo tudo. Mas na verdade, está perdendo apenas o que te manteria preso. Essa é a etapa onde Deus trabalha dentro, antes de trabalhar fora. Antes de mudar sua vida, Ele muda seu coração. Antes de mudar seu cenário, Ele muda sua percepção. Antes de entregar o novo, Ele cura o antigo. E essa cura não vem com festa, nem com luzes, nem com sensação de euforia. Ela vem com silêncio, com confrontos internos, com revelações que você não queria encarar. Porque Deus não cura apenas o que você assume, Ele cura aquilo que você tenta esconder. E é isso que está acontecendo agora. Você está sendo confrontado não por circunstâncias, mas pelo Espírito. Você está sendo mexido não por pessoas, mas pelo processo. Você está sendo preparado não para voltar ao que era, mas para se tornar quem nunca foi. E sabe de uma coisa? Isso não acontece com qualquer pessoa. Apenas aqueles que Deus separa para algo maior passam por desconstruções tão profundas. Se a sua alma está nesse nível de turbulência, é porque o seu propósito está nesse nível de grandeza. E é aqui que você precisa compreender. O desconforto é a prova de que Deus está te movendo para um lugar que sua antiga versão não conseguiria sustentar. É por isso que você sente que está mudando por dentro. E é exatamente aqui, nessa transição, que Deus começa a te revelar, não apenas o que Ele está tirando, mas para onde Ele está te levando. Há momentos em que o céu parece silencioso, em que o peso do passado parece maior que qualquer promessa, em que a pessoa olha para a própria vida e pensa: será que Deus ainda pode fazer algo comigo? Será que ainda há esperança para alguém como eu? É exatamente nesses momentos que a graça começa o seu trabalho mais profundo. Porque Deus não entra apenas onde há força, Ele entra onde há rendição. Ele não se manifesta apenas onde há perfeição, mas onde há quebra. Ele não derrama poder onde há orgulho, mas onde há coração contrito. E talvez esse seja o seu momento agora. O momento de parar de tentar controlar tudo. O momento de parar de carregar sozinho dores que você nunca foi chamado a carregar. O momento de dizer, talvez pela primeira vez em muito tempo: Senhor, eu não consigo. Mas tu podes. Quando alguém diz isso, o céu se move. Porque a restauração de Deus não é apenas consertar algo que estava quebrado, é fazer novo. É transformar essência. É reescrever destinos. Pensa em quantas pessoas na própria Bíblia estavam completamente perdidas aos olhos humanos, e mesmo assim Deus as levantou. Moisés pensava que seu erro o havia desqualificado. Davi pensava que seu pecado o havia destruído. Pedro pensava que sua fraqueza o havia manchado para sempre.
Mas o que Deus fez? Ele os encontrou exatamente onde estavam. Não exigiu perfeição. Exigiu entrega. É isso que ele está pedindo a você hoje. Entrega. Entrega do controle, entrega do medo, entrega da ansiedade, entrega das culpas, entrega da história que você tentou carregar sozinho por tempo demais. Porque quando você se rende, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo começa a reorganizar o caos interno. Coisas que antes pareciam insuportáveis começam a ser iluminadas por dentro. Feridas que você não conseguia encarar começam a ser tratadas com amor. E o que antes era apenas dor se transforma em testemunho. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Há algo que Deus está reconstruindo em você. Algo profundo, algo que ninguém vê, algo que talvez nem você consiga compreender completamente ainda. Mas Ele está trabalhando, mesmo em silêncio, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece igual. Porque a fé não se baseia no que você sente. Ela se baseia no que Deus prometeu. E Ele prometeu que estaria com você até o fim. Prometeu que restauraria o coração quebrado. Prometeu que faria novas todas as coisas. Prometeu que ainda que você passasse pelo fogo, Ele não te queimaria. Prometeu que ainda que você atravessasse as águas profundas, elas não te afogariam. Este é o momento de segurar essa promessa. Não com força, mas com confiança. Você não precisa se provar. Você não precisa merecer. Você não precisa ter tudo sob controle. Você só precisa voltar. Voltar para a presença. Voltar para o caminho. Voltar para o abraçar de Deus. Ele está te chamando. E você sabe disso. Sente isso no espírito. Sente que esta mensagem não é apenas conteúdo. É um toque. É um chamado. É um convite. Então respire fundo, coloque a mão sobre seu coração e diga com sinceridade: Senhor, eu volto. Faz em mim o que só Tu podes fazer. E enquanto você faz essa oração, algo no mundo espiritual já começou a se mover. Você não está sozinho. Você não foi abandonado. Você não está atrasado. Você não está perdido. Esta é a estação da restauração. Este é o tempo da reconstrução. Este é o momento em que Deus pega sua história nas mãos e diz: agora eu faço. E Ele vai fazer. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio cada um e oro por vocês. Se inscreve no canal para receber as próximas mensagens. Isso fortalece muito o nosso trabalho. E se quiser abençoar essa missão, dê uma olhada nos materiais e recursos que deixei na descrição. Que o Espírito Santo continue falando com você, hoje e sempre.